boa noite. Boa noite que já está chegando. Meu querido amigo Robson. Vamos aguardar um pouquinho, uns 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar. Boa noite, Joselita também. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Carla. Boa noite, meu amigo Nildo Cassundé, na figura da página Espírito com Letra. Boa noite, Adriana. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Rayane. Boa noite, Dalila, que acabou de entrar. Vou esperar dar 8h02 para a gente começar a fazer nossa abertura, tá bom, pessoal? Tenho certeza que será uma noite maravilhosa para todos nós. E poderemos, como diz a página, né, filosofar sobre os escritos de Kardec, tá bom? Desde já digo a vocês que já estão presentes, que apesar de aqui a gente não ter a mesma liberdade que o Zoom nos dá, né, vocês podem escrever, né, os questionamentos, e a gente está aqui aberto a todas as opiniões, a quem concorda, a quem discorda, tá? Certo? Todas as opiniões são bem-vindas. Eu não sou o dono da verdade, muito menos Kardec era o dono da verdade. O importante é que a gente dialogue, certo? O Espiritismo tem que servir para abrir a nossa mente. E de pronto eu dou um detalhe a vocês, pessoal, que a gente não se esqueça que aqui no Instagram nós temos pessoas espíritas e pessoas não espíritas, pessoas simpatizantes e não simpatizantes. Então, é importante que a gente saiba filtrar, né? Ter a paciência, eu terei o cuidado aqui, tentarei ter o cuidado de falar da forma mais simples possível para que todos entendam, sem usar termos muito técnicos, tá? E peço a vocês também que, se caso alguém, né, diga alguma coisa, que a gente também respeite as opiniões, certo? Não somos os donos da verdade, porque somos espíritas, tá? Tenhamos essa consciência, certo? Que a união é o mais importante de tudo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Natiana. Boa noite, Márcia, Sidney, Laura. Boa noite a todos que estão entrando. É isso, pessoal. Tem muita gente chegando ainda, mas eu darei início, porque aqui no Instagram nós temos a limitação. Hoje de 1 hora de live ela cai. Eu nunca passei por essa experiência, é a primeira live que eu estou fazendo, mas tenho certeza que dará muito certo essa galera que está presente aqui na live. Tá bom? Então, inicialmente, vocês que nós fechemos os nossos olhos, quem se sentir à vontade, cada um da forma que preferir, para que a gente possa fazer uma prece de abertura, certo? Não, que isso, Joselita. Eu que agradeço a Casa da Caridade, lembrando que isso aqui é uma parceria com o projeto Estúdio Live da Casa da Caridade, tá? E é graças a esse projeto Estúdio Live da Casa da Caridade e que tem um apoio do Espírito com Letra, do Nildo Cassundé, que me deu alguns conselhos e surgiu a ideia da construção dessa página. Então vejam a importância da união para a divulgação e para todas as coisas. Boa noite, Edilane, também. Tá, pessoal? Então, mais tarde eu falo mais detalhes. Peço a vocês que fiquem na posição mais confortável para vocês, assim como vocês preferirem, para que a gente possa fazer nossa prece de abertura. Vamos respirar profundamente. E expirar novamente. Deus, nesse momento reunidos em seu nome, só agradecemos pela oportunidade que nos é dada. Obrigado, Deus, por tudo que temos. Peço a Ti a presença dos bons espíritos, que eles estejam presentes em todos os lares, próximos a todas as pessoas que aqui estão, que assistem essa live. Que momento, Deus, todos nós encarnados e desencarnados, possamos abrir a mente, possamos ouvir, dialogar, debater, sempre com o respeito, Deus, para que possamos todos sair desse momento um pouco melhor do que entramos.
Peça assim, Deus, a sua proteção. E que seja sempre feita a sua vontade. Que assim seja. Então, pessoal, deixa eu ver que o Leite chegou também, Isaías, sejam bem-vindos também, tá? Vamos dar início ao nosso raciocínio, tá bom? Vejam só, pessoal. Eu, no vídeo que eu postei hoje à tarde, eu fiz algumas perguntas, né? Que eu acho que quem não conhece o Espiritismo é uma dúvida. Mas tem muitas pessoas que conhecem o Espiritismo, que frequentam o Espiritismo, mas compartilham dessa dúvida. E a gente comete um erro muito comum, que é, às vezes, achar... A gente engole a pergunta pra gente e não faz, porque a gente acha que a nossa pergunta é burra, é besta. E a gente prefere ficar naquela dúvida do que chegar para um companheiro de casa espírita ou mandar um e-mail para alguém. Edilane, tá melhor o som agora? Tá bom para vocês o áudio, pessoal? Ou tá baixo? Só me confirma. Ah, certo, tá bom. Eu acho que a Edilane tava falando do outro som da música, bem baixo, só pra gente fazer a oração. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é esse, pessoal, certo? O Espiritismo como uma filosofia, tá? A gente, não é só o Espiritismo, mas a gente precisa entender, obrigado Oliveira também, a gente precisa entender o seguinte, nós não temos vergonha, que ter vergonha de perguntar nada, tá? Nenhuma pergunta é besta, ninguém é o dono da verdade. O primeiro ponto é esse, nós precisamos ter a curiosidade. Isso faz parte da base de qualquer filosofia, certo? A gente precisa abrir o pensamento, a gente precisa falar, dialogar, até para que aquilo que a gente aprenda vá se encaixando e fazendo sentido. Obrigado a todo mundo que está dando um retorno aí, tá, pessoal? Então, é isso mesmo, Nildo. E vejam só, pessoal, a gente tem uma outra mania que é limitante, certo? E aí é da cultura nossa, que culturalmente a gente não gosta muito de ler, né? E quando a gente adentra a doutrina espírita, muitas vezes a gente escuta, né? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E a gente resolve comprar alguns livros. Aí você compra, bota nas prateleiras, guarda, né? E uma hora você começa a estudar. Só que aí o que a gente faz? A gente pega, abre um livro desse, aqui no caso da Revista Espírita não tem introdução. Mas as outras obras todas têm introdução, né? Tem prefácio, introdução. Então assim, a gente pula as partes que especificam a obra, o ano que ela foi escrita, né? O prefácio, a gente não lê a introdução, e aí sim. Aí a gente começa o livro, geralmente pelo capítulo 1, né? E quando a gente vê, o capítulo 1 já começa na página 47, a gente se sente super feliz, né? Tipo assim, oxa, em menos de 1 minuto eu já li 47 páginas de um livro, né? Porque o nosso objetivo é concluir a leitura do livro, para que assim a gente já saiba aquele conhecimento. E o que é um pleno equívoco, entende, pessoal? Porque assim, a gente não tem que ter pressa para ler o livro, né? E nem ler um livro uma vez só, devagar, também vai lhe fazer compreender tudo que existe naquela obra. A gente precisa ter paciência e entender que nosso crânio, não vou nem falar do espírito, eu falo só de matéria, o nosso crânio ele precisa de tempo para processar as informações, né? Nós estamos, quando você lê uma obra, tentando sair de um estágio e ir para outro estágio de conhecimento. Não importa qual seja a obra, pode ser um romance, pode ser qualquer uma, tá, pessoal? Estou falando aqui só de obra espírita, não tem nada a ver com isso, certo? Nem sobre ciência espírita, né? Pode ser qualquer obra. Toda obra ela tem um que lhe ensinar. Um gibi tem, um mangá tem, entende? Então, assim, é importante a gente entender esses processos. E aí, qual é o erro que acontece? Kardec chamava muito a atenção. Eu vou responder agora a primeira pergunta que eu fiz hoje de tarde, né? Kardec, ele criou um sistema, certo? Para codificar a doutrina espírita. Quem assistiu o filme de Kardec, ele apresenta esse sistema no filme, só que ele não fala o nome, que é o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Depois dessa palestra, eu peço a vocês que assistam o filme de novo e vejam como belíssimamente o diretor apresentou esse sistema no filme, mas a gente não presta atenção. Exatamente, Nildo. Ele criou uma metodologia, afinal de contas ele era pedagogo, ele era professor, né? Foi aluno e dava continuidade ao método de Pestalozzi, mas enfim, eu não vou ficar repetindo isso, até porque vai ser muito técnico o assunto e esse não é o intuito agora, tá? Teremos outras oportunidades para falar sobre isso. Ele criou uma metodologia para que as pessoas pudessem compreender o que a filosofia dos espíritos tinha para nos ensinar,
né, relativa ao nosso grau evolutivo, lógico, né? Não tem tudo, né? Nem a nossa língua é limitada também. Enfim, é um começo. Tá? Na introdução, né, no mês de abril, na verdade, 1864, na Revista Espírita, no mês de abril, logo na abertura da revista, tem 2 artigos. O primeiro é na verdade, são 2 artigos. O primeiro é um informativo que é avisando sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em abril de 1864. Depois desse aviso, né, vem o primeiro artigo, que se chama Autoridade da Doutrina Espírita e tem por subtítulo O Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Tá, pessoal? O artigo é grande, mas é extremamente importante. Ele é tão importante que Kardec repete várias vezes dentro das revistas espíritas que nós não cometeríamos os mesmos erros na evolução do Espiritismo. E olha que isso ele falando lá em 67, em 68, no começo de 69, antes dele desencarnar, que ele falava que o Espiritismo estava cometendo muitos equívocos porque não levavam em consideração o controle universal do ensino dos Espíritos. E para vocês não dizerem assim, tipo, você, poxa, Anderson, mas nem todo mundo lê a revista espírita, é muito livro, é muita obra, muito texto para ler, muito teórico, né? Ah, tá, tudo bem, se você não quer, tá. Mas isso tá na introdução número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou mostrar para vocês não dizerem que é conversa fiada mesmo. Tipo assim, esse cara tá aí falando aí, tá falando abobrinha, e eu vou engolir isso como verdade, tá? E a gente precisa entender, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês não dizerem que é mentira minha, ó. Introdução número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tá aqui, ó. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Não satisfeito, na última obra de Kardec em vida, chamada A Gênese, certo? Os milagres e as predições, na introdução da Gênese, Kardec faz um texto maravilhoso, onde ele escreve no meio desse texto umas 3 páginas, copilando isso, de que nós encarnados estavam cometendo muito equívoco dentro da doutrina espírita, porque não estavam levando em consideração o controle universal do ensino dos espíritos. E você vai me perguntar assim, Anderson, o que de acho é o controle universal do ensino dos espíritos? Tá? E aí eu vou acabar respondendo agora uma das outras perguntas que eu fiz hoje, ou que eu coloquei hoje de tarde, que talvez muitos de vocês tenham. Que é a questão seguinte, pessoal, por que, né, às vezes você está dentro da doutrina espírita e fica assim, mas Kardec diz uma coisa, mas o mentor de tal centro disse outra coisa, ou o caboclo lá na Umbanda disse outra coisa, né? Ou o padre disse outra coisa. Por que Kardec está certo e os outros não? Por que ele é melhor do que os outros? Entendeu? Por que ele é melhor do que os outros? Entende? Então, isso é extremamente importante a gente compreender. Não é porque ele era melhor do que os outros, é porque, na verdade, ele copilou a opinião de mais de 4... Ele copilou mais de 4.000 opiniões. E eu vou chegar lá na estante para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Como o Nildo está botando aqui, ó, antes de ler essa subseção, vale a pena ler antes essa introdução da Gênese. Exato. Veja, isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está na introdução da Gênese, mas onde ele explica mesmo, detalhe por detalhe, o que é o controle universal, é no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no primeiro artigo da Revista Espírita de abril de 1864. O artigo é grande. Na minha edição do Evangelho, ele tem 8 páginas. Na minha edição da Revista Espírita tem 7. E eu já peguei a edição do Evangelho, que tem 12 páginas. Então, eu não teria como ler o artigo inteiro para vocês aqui, né? Até porque, sinceramente, eu faria um desfavor a todos vocês. A gente precisa se permitir a oportunidade. Se você não tem condições de comprar a obra, não tem problema. Pede emprestado a alguém, me pede emprestado que eu empresto. A FEB disponibiliza, a Federação Espírita Brasileira, disponibiliza todos os livros da codificação em PDF gratuitamente. Basta você botar no Google lá, né, ou todas as revistas espíritas também. Tá? Então vamos lá. Eu trouxe alguns trechos para que a gente consiga isso. Baixa no Google, exatamente, Nildo. Tem lá. E tem um outro aplicativo chamado Kardecpedia, mas depois eu falo sobre isso, que é maravilhoso também, tá? Eu tirei vários trechos do texto para que vocês consigam compreender inicialmente o raciocínio de Kardec e responder todas aquelas questões que eu fiz hoje à tarde, tá? Então, assim, dá para entender mais ou menos, né, pelo que eu falei, o que é o controle universal.
Então eu vou começar aqui lendo um trechinho, depois a gente fala sobre ele, tá? Kardec diz o seguinte: se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Né? E aí, dentro desse texto, tem uma frase muito conhecida de Kardec que a gente reproduz dentro do Espiritismo e não sabe que está dentro desse texto, que é: podem-se queimar os homens, podem-se queimar os livros, e o Espiritismo continuaria a existir, porque o ensino é dos espíritos, não é de Kardec, não é de Lemenais, não é de Leon Denis, não é de Chico Xavier, não é de Nildo Cassundé, não é de Joselita, não é meu. O ensinamento é dos espíritos, que, compreendendo melhor do que nós, porque alguns um pouco mais evoluídos e outros muito mais evoluídos do que nós, já compreendem melhor as leis de Deus, compreendem melhor como Deus criou, como tudo funciona. E, em cima disso, eles nos trazem a filosofia dos espíritos. Filosofia é ciência do pensamento. Tá? Então, vejam só. Veja como Kardec trouxe, né? Os espíritos trouxeram para a gente, né? Já no começo, os espíritos diziam: o ensinamento não poderia vir a um homem só. Então, por aí, se algum de vocês que está aqui presente ainda acredita, e não se sinta besta por isso, gente. Todo mundo está aqui para aprender. Se você ainda acredita que Kardec codificou, Kardec não era médium. Quer dizer, não vou entrar no termo de médium, mas médium ostensivo, esse médium que recebe comunicação, que psicografa ou que fala, ele não era médium nesse sentido, tá? Kardec não recebeu as comunicações de uma pessoa só. Nesse mesmo texto, Kardec vai dizer que ele recebia comunicações de mais de 1000 centros espíritas espalhados de todo o mundo. Não era só da França, não era só de Paris. E Kardec lia todas as cartas que ele recebia. Né? E isso está relatado muito na Revista Espírita, nas respostas que ele dava, os comentários que ele fazia. Então, vejam só. Se cada centro espírita desse, vocês vão lembrar do que eu falei lá no começo, tivessem 4 espíritos que se comunicassem, 4 vezes 1000 já são 4000. Então, Kardec, nas obras da codificação, ele não está dando a opinião dele. Ele faz o compilado da opinião de 4000 ou 5 ou 3000 espíritos diferentes. Não é a opinião de um só. Vocês entendem? Vamos dizer que eu, Anderson, seja médio, eu tenho meu mentor aqui, o nome dele é Zezinho. Não é só a minha opinião e a de Zezinho. Entende? Então, assim, Nildo botou aqui: Kardec registrou 2000 mensagens com o rigor da ciência para dar autenticidade aos registros. Exatamente. Então, assim, ele fala no texto que eram mais de 1000 centros espíritas, tá? Mais de 1000 centros espíritas. Então, assim, se cada centro, vamos botar uma média aí, tinha 2 espíritos que se comunicavam, você chega a 2000. Se cada centro só tivesse um espírito que se comunicava, que a gente sabe que não é uma realidade, seriam 1000. Ou seja, olhem a diferença de ser um só. Então eu já respondo uma pergunta que eu coloquei hoje de tarde. Por isso que muitas vezes, quando vem uma opinião de um mentor, por exemplo, da minha casa espírita, ou de alguma coisa, que eu acho duvidoso, eu vou para Kardec, que é a base, para ver se aquilo cabe. Mas não é porque Kardec é mais inteligente do que os outros. É porque o que Kardec compilou é a opinião unânime, como ele bota no texto, desses espíritos. Então, assim, a opinião unânime de 1000, 2000, 4000 espíritos não pode perecer durante a opinião de um só. E vocês vão entender nesse instante por quê. Robson colocou aqui: ainda temos que levar em consideração que mesmo os espíritos da codificação não são espíritos puros e perfeitos. Exato, eu vou chegar lá também, tá, Robson? Então vamos lá, eu vou ler mais um trechinho para vocês para a gente ir conversando. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Ele falou
Tem que ser assim para que possa conduzir todos os homens à fraternidade. E olha o que ele vai dizer agora. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. E aí eu vou chamar vocês, vou fazer que nem o nosso colega fez uma vez, mas eu vou fazer com vocês. Vou botar um bode na sala de vocês para vocês pensarem depois. Não é isso que nós fazemos muitas vezes no nosso movimento espírita, no nosso movimento espiritualista, nas relações com as outras religiões? A gente sempre acha que a gente é o dono da verdade, o mentor da minha casa tem mais razão do que o mentor da casa de Robson, do que o mentor da casa que Nildo Cassundé frequenta, né? O de outra casa está errada, a fraternidade não presta, o que presta é o meu centro espírita, né? A igreja católica é coisa do demônio. Olha a quantidade de equívoco que a gente comete. Baseado em quê? Baseado nas opiniões de alguns espíritos que me guiam, ou que guiam Nildo, ou que guiam Robson. E a gente bota isso acima da opinião da universalidade dos espíritos. E o que isso faz? O que Kardec já tinha dito lá atrás. Se não fosse a universalidade, isso causaria dissensões. E a gente faz isso ainda hoje. E faz com muita vontade, gente. A gente não percebe, mas a gente faz com muita vontade. Nildo pode chegar aqui e escrever uma coisa que eu não concorde com ele, mas eu preciso ter extremo respeito pela opinião dele. Mas qual é a reação que eu geralmente tenho? Ah, sabe de nada, isso aí deve ser um doido, nunca leu nada na vida e quer me dizer o que fazer. Olha o equívoco que a gente faz. Né? Mas esses equívocos, gente, são questão das nossas paixões, de outras coisas que a gente vai ter a oportunidade de falar mais para frente, tá? Não vamos aprofundar muito, porque nem todo mundo tem um conhecimento aprofundado, né? Nildo botou aqui, a época já havia fake news com os falsos médiuns e falsos profetas, os charlatões, e ele precisou validar os achados. O espiritismo é democrático e antirracista. Exatamente. Entendeu? Então, assim, era importante que soubesse, assim, como é que eu vou diferenciar o que é verdadeiro do que é representativo, do que é figurado, para não cometer o mesmo erro que a gente fez com a palavra de Cristo, depois que Cristo trouxe, porque a gente pegou as palavras e transformou novamente no sentido figurado, transformou aquela figura como uma regra e não consegue compreender a forma que Jesus conversava conosco, por não ter capacidade de compreender o que ele tinha. A gente sempre mata a filosofia, o pensar e procura uma resposta pronta. Certo? A José botou certeza, é isso mesmo. Pessoal, fica à vontade para discordar também, tá? Eu não sou o dono da verdade, viu? Vamos dar continuidade aqui. Aí ele escreve, se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Ele lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudesse provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Vejam, mais uma vez, reforçando o que Kardec tinha dito antes. O espiritismo vai estar sempre protegido. Às vezes você tem tal pessoa está distorcendo o espiritismo, aí o outro acha que é você que está distorcendo, o outro acha que é outro. Aí fica, meu Deus, acabou com o espiritismo. Não, não acabou não, gente. De Jesus até a codificação de Kardec foram 1857 anos. Até a codificação de Kardec, o primeiro livro codificado por ele. 1857 anos. De Kardec para cá, a gente passou o quê? 1800, ou 180 anos? 10% do tempo que passou da outra vez? É nada, gente. É nada. O problema é que a gente quer viver. Tipo assim, se a Revolução Espírita não foi enquanto eu estiver encarnado aqui, não vale. Vale sim, gente. Vale sim. Eu ouvi uma senhora que gente, me desculpa porque eu não conheço os termos direito da Umbanda, então perdoe se alguém veio eu falar errado, tá? Perdão. Mas enfim, ela é mãe de santo, acho que é isso que chama lá do terreiro do Umbanda, de um terreiro em Salvador, e ela falou uma coisa lindíssima, que ela disse assim, que o boiadeiro dela disse a ela que ela estava plantando uma árvore, mas que a sombra não era para ela. Olha a profundidade desse conhecimento, gente. Tirem o preconceito da sua cabeça, tá? Não é porque é Umbanda que não tem conhecimento, tá? Vamos tirar nosso preconceito da cabeça, certo? Vejam a profundidade de conhecimento que esse espírito disse a ela. É isso que a gente tem que pensar, gente. A gente é tão egoísta que a gente quer deitar na sombra da árvore que a gente está. O problema não é você querer, o problema é você querer fazer isso a todo custo, passando por cima dos outros. A gente tem que entender que a maioria das coisas que nós estamos fazendo agora é para
que as outras gerações possam deitar na sombra do que estamos fazendo. E não para nós. A gente tem que ter essa paciência, certo? Robson botou aqui, tem muito guia de centro espírita no Brasil precisando ser guiado. E isso, gente, ó, vejam só, quando eu digo aqui que o espírito às vezes chega e fala uma coisa equivocada, vamos entender o seguinte, até para você que não conhece espiritismo, tá? Não quer dizer que aquele espírito é ruim. Não quer dizer que ele é ruim. Mas só um espírito puro, no nível de Jesus, por exemplo, existem vários outros, milhares, bilhões, mas enfim, só um espírito no nível puro não comete equívoco. Kardec vai falar isso aqui no texto mais para frente e a gente vai falar aqui. Todos os outros espíritos, mesmo aqueles muito mais elevados do que nós, eles têm muita coisa para nos ensinar, mas por ele ainda não ser puro, ele ainda comete equívocos. Entendeu? Então, por ele cometer equívocos, muitas vezes a gente pega aquilo e não filtra, não usa a razão. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá. 80% das mensagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo são de espíritos que se apresentam como santo, por exemplo. Certo? Por quê? Porque a gente estava passando por um período naquela época em que a religião mais fervorosa era o catolicismo, apesar de na França ter perdido espaço para o materialismo, na Europa, né? Não só na França, perdão. Mas enfim, mas era a grande religião do mundo ainda. Então era provável que muitos espíritos desencarnados se apresentassem como santos até para que a gente aceitasse melhor a opinião deles. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um espírito que assina lá, um espírito israelita. Se não me engano, está no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê a mensagem, lê isso, o espírito israelita, e não para raciocinar, né? Por que ele assinou como um espírito israelita? Ele quis só dar a assinatura espiritual, energética dele, provavelmente, de que ele era um espírito ainda apegado naquele estágio evolutivo, naquelas crenças dele. E isso é um problema, gente? Não, ele está no estágio evolutivo dele. Isso não quer dizer que ele seja inferior a mim. Me desculpa você que está ouvindo, mas tem muito pastor ou frequentador da Universal, que muitas vezes a gente tem muito preconceito, que é muito mais espírita do que a gente que está aqui, pode ter certeza. Tem muito frequentador de igreja católica que é muito mais espírita do que a gente que está conversando aqui. Porque a gente precisa reconstruir o que a ideia, quer dizer, na verdade, desenterrar o que a gente enterrou, o verdadeiro sentido do que é ser espírita. Não é frequentar um templo e ler um monte de livro e ficar só falando o que Jesus já criticava os fariseus, que você a boca fala do que o coração está cheio, e a gente com o coração amargurado, cheio de coisa, a gente só fala blasfêmia, hipocrisia. Muito do que eu estou dizendo para vocês aqui, gente, eu faço errado ainda. Eu não vou ser hipócrita aqui para vocês para dizer que eu não erro, eu erro muito. Mas eu estou tentando muito, me esforçando bastante para melhorar. Certo? A Nildes botou aqui, todas as religiões devem dar acesso aos estudos da doutrina, exato. Perdão, gente, que eu estou aprendendo aqui como é que funciona isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não, ainda está mais para baixo. Nildes botou, pois o desconhecimento nos faz fácil presa para a obsessão, exato. Se Nildo colocou espírito com letra, se ao menos tivéssemos acesso às filosofias da doutrina, falhariam menos. Concordo. Robson botou, é a falta de cultura se ter no Brasil qualquer preconceito das religiões de matriz afrodescendentes. Todos temos essas raízes, todos, concordo. Isaías botou, exatamente, religião não determina evolução. Nildo colocou, o conhecimento nos faz entender que devemos praticar com amor. E é exatamente isso, gente. Eu acho que vocês estão captando a ideia e compartilham do que eu estou falando aqui, tá? Vamos acabar com esses preconceitos, porque a gente precisa parar com isso. Tá bom? Assim, não, eu ia entrar em outro assunto agora, mas deixa, em outro momento a gente vai ter muita oportunidade para falar sobre essas outras questões, porque senão eu não vou acabar concluindo o que a gente tem para falar sobre o controle universal. Tá? Aí ele vem continuando. Kardec bota aqui. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora... Olhem isso, gente.
Daí resulta que tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Olhe a profundidade disso. Agora eu pergunto a vocês, a gente faz ou não faz isso hoje? O tempo todo. Olha o momento que nós estamos vivendo agora. Quantos áudios, lembre na sua cabeça, quantos áudios de comunicações espíritas você recebeu já durante a pandemia? Cada um diz um final diferente, diz que vai ser uma catástrofe diferente, ou diz uma coisa diferente, ou diz um caminho diferente, ou diz um motivo diferente. Todo mundo já sabia que ia acontecer. Mas vamos olhar Kardec. Certo? Vamos olhar Kardec. Sabe o quê? Em todas essas comunicações existe uma universalidade, uma só. O amor. De que o caminho é o amor, de que a gente precisa se unir, repensar o que estamos fazendo. Vejam que isso está presente em todas as comunicações. Por dois motivos. Primeiro, porque vamos supor que um médium mistificador, isso é algo muito, vamos dizer assim, trivial, então é muito fácil você falar isso na comunicação e dizer que foi um espírito que disse. O próprio Kardec vai falar isso no Controle Universal. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ver isso. O segundo motivo é, aqueles que não sejam mistificadores, é um fato que os espíritos vão nos dizer isso, de que o amor é o caminho. Ué, Jesus já nos dizia isso, e antes de Jesus, os profetas já nos diziam isso. O amor é o caminho. Certo? Fecha o raciocínio, a gente gosta de escrever. Siga, o raciocínio está perfeito. Beleza, Nildo. É porque eu gosto de ir interagindo. Quem me acompanha no Zoom, com a sala de bate-papo que a gente faz lá do centro que eu frequento, Maria de Nazaré, a gente interage, né? Porque pode falar e fica mais bacana, né? Aqui é mais monólogo. Eu gosto de dar essas pausas e a gente falando. Certo? Então vamos continuar. Não esqueça esse raciocínio. Tá bom, pessoal? E a gente está fechando aqui o que é o controle universal. Certo? Então ele vai trazer o seguinte, ele vai falar que o primeiro controle que tem que ser feito antes do controle universal, sem contradita, tem que ser o da razão. Olha, pessoal, você está recebendo todo tipo de comunicação, todo tipo de coisa escrita, todo tipo de coisa falada, de áudio, o primeiro controle que você tem que ter é o da sua razão. Tem coisas que são absurdas. Entendeu? Tem coisas que são absurdas. Talvez sejam absurdas por falta de conhecimento nosso. Não quer dizer que sempre o espírito está errado. A gente tem que se colocar como errante também, tá? Mas o primeiro controle tem que ser o da sua razão. Tem coisas que não precisa passar pelo um controle universal, pelo um diálogo universal, para você compreender que aquilo está errado. Tem coisas que quebram a base, a essência, que você fala assim, rapaz, isso não faz o menor sentido. Morreu ali, gente. E Kardec já dizia isso, o primeiro controle, até porque é uma filosofia, o primeiro controle tem que ser da sua razão. Use a sua cabeça, gente. Não tenha vergonha de pensar, não. Não espere Robson lhe dizer que está errado, não espere a página espírita com letra lhe dizer que está errado, até porque seria um grande erro nosso a gente chegar aqui e expor o áudio de alguém ou a comunicação de algum médium e dizer, ele está errado. Quem sou eu para julgar? Agora, você com você mesmo, você tem que analisar. Use a sua razão. Certo? Robson botou aqui sobre os áudios, Nilson disse que recebeu vários, ele botou a grande maioria são muito simplistas, Gil diz que chove uma quantidade de opinião sobre a pandemia e não diz muito, apenas o óbvio exato. E o porvir é sempre aleatório, cada um diz uma coisa diferente do que vai vir depois. Então, tipo assim, fica parecendo aquele chutômetro do que o Espírito com Letras citou na estante, né? Na época de Kardec já tinha os charlatões, então fica parecendo tipo assim, 5 milhões de finais diferentes. Alguém vai acertar, aí aquele que acertar chega assim, fulano de tal é um médium da era, porque ele acertou o final da pandemia. Não tem calma, gente. Não quer dizer que todos eles estão mentindo, tá, gente? Nem mistificando. Vamos usar a razão, tá bom? Mas não vamos aceitar tudo como verdade. Entendeu? Então, vejam só. O segundo controle, depois que você passa pela sua razão, você vai assim, para mim me parece razoável o que foi dito, né? Aí vem o segundo controle, que é o mais importante da codificação, que foi o método desenvolvido por Kardec para decidir o que ia entrar na codificação. Kardec descartou muita coisa, gente.
Porque ele diz no próprio controle universal que é melhor que a gente, que todos nós, que a gente descarte 9 verdades a aceitar uma mentira. Porque essa única mentira causaria um prejuízo durante muito tempo à doutrina espírita. Uma única mentira. Né? Acabar com o espiritismo não acaba, porque pertence aos espíritos, tá, pessoal? Mas causaria um dano durante um período à doutrina. Então ele prefere que se recuse. No Livro dos Médiuns, na última parte do Livro dos Médiuns, na penúltima, que a última é sobre, como é que se diz? Os centros espíritas, como montar o centro espírita, não, esqueci o termo agora. Enfim, vocês entenderam. É o que rege o centro espírita, como fazer e tal, enfim, as regras e tal, esqueci o termo agora. Mas enfim, no penúltimo capítulo do Livro dos Médiuns, ele vai trazer mensagens apócrifas, mensagens mistificadoras, mensagens anímicas. E ele mostra que por que daquelas mensagens ele chegou a essa conclusão. No meio dessas mensagens, gente, tem mensagens lá no Livro dos Médiuns do Espírito da Verdade. O Kardec colocou lá no Livro dos Médiuns que aquelas mensagens em si que ele estava citando eram mensagens equivocadas. No meio dessas mensagens tem as mensagens assinadas por Jesus. E Kardec faz uma conclusão lindona, assim, de uma página que ele diz, olha, cada um toma sua conclusão, se você achar que é Jesus, aceite. Mas ele faz as conclusões dele, de por que aquilo, dentro do controle universal, era um equívoco. Então veja como Kardec era criterioso com essas coisas, não era tudo que vinha a ele que ele colocava. Ele tinha muito cuidado. E lembrem, tá, pessoal, só sendo respeitoso com todo mundo que trabalhou com ele, quando a gente diz Kardec, a gente fala Kardec e toda a equipe que trabalhava com ele, tá? A gente precisa ter respeito por todo mundo, por Lemenais, por Leon Denis, por Bozano, certo? Por Deleuze, que não era trabalhador dele, mas era trabalhador do sonambulismo e do magnetismo, mas que Kardec apoiava o trabalho deles, enfim. A gente tem que ter respeito por toda essa equipe, certo? Porque era a junção de todos eles que ajudava Kardec a codificar. Kardec não era o único, tá? Ele era a palavra final, mas tinha toda uma equipe que trabalhava com ele, a esposa dele, enfim. Então, inumerável, muita gente que trabalhava com ele, tá? Então, o segundo controle, né, como ele diz, que é o controle, né? Ele bota, é o controle da universalidade. E agora a gente vai chegar na cereja do bolo, tá bom? E graças a Deus tem tempo para a gente poder falar sobre essa cereja do bolo. Olha o raciocínio de Kardec. Ele fala assim, para que seja um controle universal, é necessário que existam algumas condições, tá? Primeiro, ele vai citar condições equivocadas, que é o que acontece hoje, por exemplo. Ele fala assim, ó, a primeira condição, ele cita, né, que acontece muito. Um único médium, recebendo várias comunicações, tá? Então, vamos supor que Nildes, que está aqui com a gente, seja médium, e ela começa a receber comunicações do Espírito de Verdade, do Santo Agostinho, Santo Antônio, Santo de Paulo, enfim, a infinidade de espíritos só por ela. Existia um grande risco nesse problema, e Kardec narra no Controle Universal, que é o seguinte, todo médium é como se fosse um vidro, e o ensinamento é a luz que passa através desse vidro para chegar em vocês. Todo médium existe um nível de turbidez nesse vidro, afinal de contas somos muito material ainda. Então, cada médium tendo uma turbidez diferente no vidro, essa luz vai chegar do outro lado, que é a palavra, essa luz, que é o conhecimento, ela sempre vai chegar de uma coloração diferente, de uma forma um pouco diferente. Quem seriam os vidros completamente cristalinos e que não alterariam nada na luz? Os espíritos puros, porque são completamente desmaterializados. Entendem? Se eu estou falando de uma forma figurada, para que a gente consiga compreender o que Kardec nos trazia. Então, se Nildes, encarnada como nós aqui, sendo um vidro barrento, meio amarelado, ou meio azulado, ou meio esvermelhado, e ela recebe todos esses ensinamentos e todas essas luzes passam só por ela, todas as luzes sofreriam o mesmo animismo, o mesmo toque característico dos pensamentos de Nildes, as mesmas ideias fixas que Nildes tem. Vou supor uma. Se Chico fosse, não tivesse ido para o espiritismo, se ele tivesse ficado dentro do catolicismo, e ele fosse um católico fervoroso, e ele começasse a ouvir, mas ele acreditasse que era Deus falando com ele, e isso acontece muito, quando falasse a ele de umbral, Chico escreveria o quê? Ele escreveria o inferno. Entende? Porque essa ideia seria fixa para ele. Ele, como um católico fervoroso, ele não poderia questionar os desígnios de Deus.
E a Igreja Católica diz que o inferno é o inferno, ponto, e acabou. Você não tem direito de questionar. Entende? Isso é uma forma figurada de mostrar isso. Como você, o Espírito lhe diz coisas, vários Espíritos, e você vai botar suas características em todas as mensagens. Então isso seria um risco para a universalidade. Então assim, Kardec traz que ter só um médium trazendo as comunicações de todos os espíritos, mesmo que fossem 4.000 espíritos dizendo, não garantiria uma universalidade, certo? E aí, depois eles citam uma outra situação, que seriam vários médiuns dando comunicação, mas todos os médiuns pertencentes ao mesmo centro espírita. E é um problema, porque, por exemplo, nós sabemos que existem casos de obsessão coletiva. Entende? Uma casa espírita, ela se junta, as pessoas estão ali juntas até por uma questão de afinidade de pensamentos. Por que você escolhe uma casa espírita e não outra? Você já parou para pensar sobre isso? É uma questão de afinidade. Ah, mas tem gente lá que eu não gosto. Sim, mas tem certos detalhes da afinidade que lhe prendem aquela pessoa, que lhe atraem, né? Então, se vocês têm naquele grupo de pessoas, um pensamento um pouco coeso sobre algumas coisas, um grupo de médios dentro desse único centro espírita vai tender também a colorir a luz. Entende? Vai tender a colorir a luz também. Entendeu? Então isso é muito importante. Veja que só um centro espírita ter todas as comunicações também não seria garantia de que os conhecimentos não foram distorcidos. Não seria garantia de uma universalidade. E vejam se a gente não faz isso hoje. Se a gente não briga com os outros, a gente briga com o movimento, com os eventos. Ah, porque lá na minha casa, na reunião espírita, o pessoal disse isso e isso, e eles estão teimando. Olha como a gente é equivocado, gente. Tá? Primeiro que o espírito não vai lhe dizer o que você tem que fazer, né? Porque esse não é o papel dele, então o papel dele é moral. Mas em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Até fica um convite aí, Nilda, a gente podia pegar um dia para bate-papo sobre isso, né? Sobre essa questão da comunicação dos espíritos, sobre a interação e como eles interferem, vamos usar essa palavra, na nossa vida, né? Influem na nossa vida, mas não de forma ditosa, certo? Mas a gente vamos pensar sobre isso, Nildo. Seria uma oportunidade bacana, tá? Então vamos dar continuidade. O que Kardec diz? Aí vamos chegar lá. Kardec vai dizer o seguinte, uma só garantia séria para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros e em vários lugares do mundo. Seria melhor ainda se fosse vários lugares do universo, né? Mas a gente ainda não tem esse contato, porque a gente ainda não consegue, a gente tem a nossa limitação. É outro convite para a Nilda. Nilda que gosta de falar de ufologia, eu vi semana passada na live, uma outra oportunidade. Mas enfim, falando do nosso planeta, a melhor situação que nós teríamos aqui é a comunicação dada por espíritos espontaneamente. Moral, de forma espontânea, eles dizem, respondendo isso de forma espontânea, Kardec perguntava, mas ele não impunha a resposta. Ele não sugeria a resposta. Ele perguntava e deixava os espíritos responderem. E aí ele postava isso nas revistas espíritas, muitas vezes. Vamos lembrar só um detalhe, tá? A primeira edição do Livro dos Espíritos, que tem 501 questões, foi lançada em 1857. A revista espírita ainda não existia. Ele lançou a revista espírita em 1858, e aí vieram vários raciocínios, 58, 59, 2 anos, 10 meses depois, né, ele lançou a segunda edição da revista espírita, já com 1018 ou 1019 questões, depende da edição da editora que você comprou. Porque tem uns que botam uma questão, ela e o item A, e a outra são duas questões diferentes, por isso que muda. Uma tem 1018 questões, a outra tem 1019, certo? Mas enfim. Então vejam só. Depois de 1858, na Revista Espírita, Kardec expunha os conhecimentos. As coisas interessantes que chegavam de outros lugares do mundo, ele também colocava na Revista Espírita para debate. As pessoas debatiam, chegava artigo, por exemplo, uma Revista Espírita de 6 meses depois, ele postava uma resposta de alguém, rebatendo uma postagem que tinha tido 6 meses antes. E ele colocava, quando era plausível e interessante, respeitoso, quando agregava conhecimento, Kardec sempre colocava. Para o debate mundial, porque a Revista Espírita era vendida para o mundo todo, não era só para a França. Entendeu? Então, dessa forma, Kardec tentou compilar. E vocês vão lembrar do livro, do filme, quem assistiu o filme, quando ele bota a perguntinha lá. Pergunta número 1, inclusive, do Livro dos Espíritos. Que
é Deus? Não vou entrar nem no desmembramento dessa pergunta, que aí dá um bate-papo só sobre isso, né? Mas que é Deus? E os espíritos responderam, mas não responderam só em um lugar. E no filme ele retrata isso. Ele começa a ler as respostas que ele recebeu de vários lugares do mundo e de vários médiuns diferentes. E todos eles respondiam a mesma coisa, como Kardec disse, se não quanto à forma, mas sim quanto ao fundo. Todos eles respondiam, em outras palavras, né, o que tem na minha tradução, causa primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mudavam-se as palavras, a vírgula, mas o fundo era o mesmo. A resposta era unânime. Entendem isso, pessoal? Então, por que eu, às vezes, a pessoa vira assim e faz, você é Kardec doente? Não, gente, calma. É porque, assim, quando o cara me traz algo que seja contrário a isso, ele precisa me trazer uma universalidade disso também. Não é só porque fulano disse. Assim como o que eu estou dizendo para vocês, precisa ter universalidade. Você não pode sair amanhã e dizer assim, mas foi Anderson que disse. Não importa, eu sou só uma pessoa, eu sou um espírito encarnado. Eu não sou o dono da verdade. Entendeu? É importante que vocês peguem as obras, vocês se questionem, vocês me questionem, depois mandam mensagem, não concordo não. Você está errado, tem vergonha de falar, que pode falar depois, não tem problema não. Vamos dialogar, me mostre certas coisas que eu não conheço, vamos aprender junto. Veja como Kardec era criterioso. Então é por isso, gente, que quando a gente fala de espiritismo, muitas vezes a gente reproduz, porque Kardec é a base, mas a gente não para saber por que ele é a base. A gente só reproduz de forma peste. A gente transforma Kardec num sacerdote dentro do espiritismo e a gente faz isso o tempo todo. Nós somos espíritas e não temos conhecimento do controle universal dos espíritos. Então a gente continua reproduzindo, mas Kardec é mais importante. E aí uma pessoa que não conhece vira para você e pergunta assim, mas é mais importante por quê? E você não sabe responder. Então você acabou de transformar Kardec num sacerdote. Você acabou de transformar Kardec num papa, num pastor. E não é essa a função. Kardec era o codificador. Ele só copilou. Eu nem gosto da palavra copilar porque ela não especifica tudo, não explica tudo que ele fez. A palavra é codificar mesmo. Ele codificou tudo que os espíritos trouxeram para a gente. E colocou em obras para que a gente pudesse compreender. Tá? Eu vou seguir o conceito de Nildo, pessoal. Eu vou continuar aqui para concluir, depois eu dou uma lida aqui, tá? E aí vejam só as conclusões, né? Kardec vai dizer o seguinte: quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, mas sim quanto ao fundo. Ou seja, se os espíritos tiverem algo novo para nos ensinar, algo moral, tá? Não vamos esquecer. A função do espiritismo, da filosofia dos espíritos, elas interferem na nossa vida moralmente. O espírito chega para você dizendo materialmente o que você tem que fazer, pense duas vezes em que tipo de espírito está lhe comunicando isso, porque essa não é a função do espiritismo, tá? Em minha opinião, baseada na codificação de Kardec, tá bom? Respeito quem não concordar, tá bom? Então veja só, esse ensinamento vinha em todos os cantos do mundo, através de várias bocas diferentes, trazendo mensagens de espíritos diferentes em todos os buracos do mundo. Não era especificamente em um lugar, nem especificamente em outro lugar. Entendeu? Então eu chamo mais uma vez o raciocínio de vocês, gente. Olha, você está com os olhos fechados, não quer enxergar? Leia matérias na internet, pegue matérias de historiadores, de filósofos brasileiros que não são espíritas falando sobre o espiritismo. É história, tá? Todos eles vão lhe dizer a mesma coisa. Todas as matérias vão lhe dizer a mesma coisa. Que nós abrasileiramos o espiritismo. Nós ficamos chocados quando a gente diz, não, a gente não mexeu no espiritismo. A gente mexeu. Muita coisa. Isso é ruim? Talvez. Mas também é bom, por outros motivos. O Brasil se encontrava, quando recebeu o espiritismo, 1800 e... não lembro se foi 81 ou foi 82 que o espiritismo chegou no Brasil. Né? Mas o Brasil, quando recebeu, a França, quando recebeu o espiritismo, tinha passado o período, né? A França era um lugar preparado para receber a codificação. Por quê? Ela tinha passado pelo período fanático da religião, tinha passado pelo período do materialismo e tinha chegado num período que as pessoas estavam se sentindo vazias. E as pessoas eram extremamente mais estudadas. Né? Tanto que as faculdades, as universidades e as escolas normais tinha uma matéria chamada de filosofia espiritualista. Psicologia espiritualista, gente, perdão. Psicologia espiritualista. Você não sabe, você está doido? Bota no Google mais tarde e lê sobre isso hoje de noite. Psicologia espiritualista.
que se desmembrou e hoje virou, em parte, o que a gente chama de ciências humanas no Brasil. Entende? Que estudava essa psicologia espiritualista, né? Estudava a essência de que nós transcendemos ao que somos, a matéria. Não necessariamente a psicologia espiritualista era o espiritismo ou acreditar no espírito, mas era acreditar que é algo que transcendia todos nós. E era uma filosofia em cima da moral autônoma, que nós equivocamos também, transformamos numa moral heterônoma, que eu acho que Nildo vai falar sobre isso esses dias, que eu acho que eu vi, se eu não me engano, que ele vai fazer uma live sobre a autonomia do espírito, e eu acredito que seja sobre isso que ele vai falar. São todos assuntos para a gente falar depois, tá, pessoal? O Brasil, quando recebeu o espiritismo, nós não estávamos no mesmo nível intelecto-moral da França. Nós estávamos, Brasil, a religião católica era a religião obrigatória do país. Entendeu? Era a religião obrigatória do nosso país. Então, era diferente, gente. Como é que você ia chegar aqui com o espiritismo? Né? A França, as pessoas estavam vazias, procurando alguma coisa, quem queria. No Brasil, todo mundo era católico, estava todo mundo satisfeito com o seu catolicismo. Com seus textos, com as coisas que tinha que fazer, com seus rituais. Entendeu? Olha a diferença, gente. Ah, a gente destruiu o espiritismo. Não, a gente não destruiu o espiritismo. A gente adaptou o espiritismo. Adaptou, e eu digo a vocês onde está. Tem uma resposta de... Ah, meu Deus, deixa eu lembrar que ele era presidente da FEB em 1941. Amor, você lembra o nome dele agora? Vou ficar devendo. Eu posto mais tarde no Instagram para vocês. Ele era presidente da FEB em 1941 e foi questionado por Canuto de Abreu, que era redator da revista Espírita. E ele foi questionado, dizendo assim, não, poxa, nós estamos mudando muitos sentidos do espiritismo, né? A gente tem mistura com Rustem, são outros assuntos, para outros panos para manga, para a gente conversar aqui, bater papo. E ele respondeu que a FEB tinha tomado a decisão de que, pelo menos ali na gestão dele, né, de que a Manuel Quintão, certo? Ele era presidente da FEB na época. E ele respondeu, está no artigo, na primeira página da revista Espírita, se eu não me engano, é o mês de fevereiro de 1841. Me cobre depois que eu vou mandar isso para vocês também, tá? Tem na internet disponível, quem quiser ler a resposta dele. E ele responde literalmente que entre Kardec, que para ele era só uma base fraca, que preparou o caminho para Rustem, e Rustem, que era extremamente extremista, ele preferia, como presidente da FEB, ficar no meio. E que ficaria entre o espiritualismo e a religião do catolicismo. E encontrou o meio termo para viver isso no Brasil. E isso persiste até hoje. A FEB tirou o estudo das terças-feiras da Evangelho segundo o Espiritismo e colocou nessa mesma matéria, ele fala, e colocou o estudo dos Evangelhos de Rustem, todas as terças-feiras no lugar. Isso, a FEB destruiu o Espiritismo? Não, gente, a FEB não destruiu o Espiritismo. Ela cometeu um equívoco como todos nós podemos cometer, gente. Todos nós podemos cometer equívocos. Faz parte. Sabe quando a FEB mudou isso? Ano passado. A FEB lançou uma normativa, não, perdão a palavra, mas lançou um desses papéis, esqueci o termo agora também, porque é muita coisa na cabeça, no ano passado, dizendo que tinha se equivocado sobre a questão dos evangelhos de Rustem, uma coisa que permaneceu mais de 100 anos dentro do espiritismo no Brasil. Entende, pessoal? Infelizmente, essa posição da FEB só foi um dia antes do lançamento de um livro de Paulo Henrique Figueiredo chamado Autonomia, em que no livro ele traz um monte de documento assinado por Kardec, documento psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, tá lá no livro. Você acessa o QR Code, vai para o site e você vê lá o documento original, tudo. Entendeu? Em que dizia e mostrava esse equívoco da FEB. E aí a FEB foi e disse, reconheceu, mas infelizmente foi depois disso. Mas isso destrói o trabalho da FEB? Não, gente. Não destrói o trabalho da FEB. O trabalho é muito bom. Tá aqui, ó. Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu uso o material da FEB. É um ótimo material. Agora a gente tem que fazer o quê? Kardec. O que Kardec nos diz? Usa a razão. Se tem aquilo que você acha que é contraditório com as outras coisas, vai pesquisar. Se não é contraditório, enfim, você nunca vai ser o dono da verdade. Toda a nossa verdade no nosso estágio evolutivo é relativa. Aceite se você achar que sim ou não. A própria FEB diz que não nos impõe nada. Entendeu? Ó, o Robson botou aqui, dia 10 de agosto de 2019, a FEB fez a revisão. Muito bem. E isso. E podem olhar a data, gente, dia 10, o lançamento da obra Autonomia de Paulo Henrique Figueiredo foi no dia 11.
Eles lançaram nota na sexta-feira, o lançamento do livro foi no sábado. Só lançaram por causa do livro, que esse é uma bomba. E aí a gente, com a nossa mania de querer destruir as coisas, a gente desceu o cacete na FEB. E a gente não tem que fazer isso, gente. É uma pena que eles levaram tempo para reconhecer um equívoco como esse, como na minha opinião existem outros também, mas enfim, não é nesse detalhe que eu vou entrar. Então vejam como, olha, Kardec escreveu isso pra gente em 1864, está aqui na Revista Espírita, gente, vamos ler, está no Evangelho segundo o Espírito, você tem em casa para introdução número 2, está na introdução da Gênese. Vamos ler, gente. São 8 páginas, você não precisa ler as 8 páginas num dia não, lê uma em cada dia da semana, em uma semana e um dia você leu tudo. Reflita sobre isso, não aceite o que eu estou lhe dizendo como verdade absoluta. Reflita sobre isso. Entendeu? E aqui, como faltam 5 minutos, eu vou ler aqui só a conclusão, certo? Que Kardec colocou sobre o controle universal. Ele botou assim: essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque eu esteja de acordo com as nossas ideias que temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Certo? Visto que não nos considerarmos mais infalíveis do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Então é isso, pessoal. Como está acabando o tempo, entendam, certo? Vai acabar o tempo agora, daqui a pouco a live vai acabar, vou tentar fazer a oração de encerramento, tá? Leiam sobre o controle universal e comecem a usar isso na sua vida, no seu dia a dia, nas comunicações que você vê, no seu centro espírita. Para de aceitar tudo como verdade. Isso não humilha ninguém. Todo médium é um pouco anímico, todo médium se equivoca. Vamos ter respeito por nós mesmos e respeito pelo espiritismo, para que a gente possa desenterrar a essência do espiritismo, que a gente está cada dia enterrando mais. Tá bom? Então vou convidar vocês para a gente fazer uma prece de encerramento. Se der tempinho aqui eu leio alguma coisa, tá? Vou botar uma musiquinha de fundo. Obrigado a todos os bons espíritos que nos acompanharam durante esse estudo. Obrigado, Deus, pela essa oportunidade. Desculpe-me pelos equívocos. Desculpe-me se me excedi ou falei algo errado. Sei que estou em evolução, estou em aprendizado, assim como todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão conosco nesse momento. Que possamos, Deus, aceitar de verdade, continuar mudando, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço para domar as suas más inclinações. Que a gente possa, a partir de hoje, ser um pouquinho melhor do que éramos quando começou essa live. E continua, Deus, tocando o coração de todos nós. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Faltam 2 minutinhos, não vai dar tempo de eu ler tudo aqui. Eu vou, não com esse live, vou chamar minha esposa assim que encerrar aqui para ver como é que salva aqui, para poder botar disponível lá às 24 horas para todo mundo ver. O pessoal que deixou mensagem que eu não respondi, se eu deixei alguma pergunta sem responder, eu vou procurar no privado depois para responder, tá bom? Não vai ficar. Tô disponível a todo mundo, tá bom? E vamos continuar conversando, pessoal, porque eu e minha esposa, que administramos junto essa página, estamos pensando em fazer, como eu postei lá, um estudo sobre o Livro dos Espíritos, coletivo aqui, através de lives e algumas postagens lá, para que a gente possa fazer isso de forma dinâmica, tá bom? Faltam 28 segundos. Ah, tem aviso aqui, eu sem saber. Rapaz, ninguém me avisou, tem um avisinho aqui, faltam 23 segundos. Enfim, foi maravilhoso estar com todos vocês, tá bom? Eu vou encerrar já já, eu espero que vocês compartilhem isso com as outras pessoas, se vocês acharam que foi interessante, tá bom? Estou aberto a todas as críticas, tá bom? Deus abençoe a todos nós, permaneçamos com Ele, tá bom? Muito bom estar com vocês, um beijo no coração e até a próxima.